A história de Exu começava aqui. A gente tem conhecimento daqui desde 1700 e pouco. Aos pés da Chapada do Araripe, o pequeno distrito de Tabocas, que fica a quase 30 quilômetros do centro de Exu, parece uma cidade cenográfica, com casario antigo, praças e muito verde. Mas guarda um passado de muita dor. A Marco Zero veio até Tabocas para falar de um momento trágico do vilarejo. Nos anos 1930, Tabocas viveu um devastador surto de peste, que dizimou boa parte da população. No ano de 2008, a professora Vera Lúcia Sampaio fez um trabalho com os alunos de Tabocas para entrevistar os moradores mais velhos sobre aquele tempo sombrio. Que contava que naquela época 70% das pessoas faleceram daqui. Que tinha casa que batia as portas, ele chamava assim, as portas ficavam batendo e só pessoas mortas. Pesquisadora emérita da Fiocruz, a doutora Alzira Almeida é a maior autoridade sobre a peste no Brasil e trabalhou por anos no município de Exu. Tabocas, historicamente, eu não vivi essa época, mas ficou a memória, porque peste é uma doença que sempre teve grande influência no imaginário, né, das pessoas e que gerou, então, muitos livros, relatos, assim, principalmente de ficção, né? Tem o célebre A Peste de Camille, né? E outros, né? Tabocas ficou a memória que foi passada entre gerações. A peste é uma doença causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. As mortes podem ocorrer rapidamente. Naquela época, a assistência médica em Tabocas era inexistente. Nem dava tempo. Nem dava tempo, porque em menos de 48 horas a gente ficou sabendo, de acordo com as pessoas, que em menos de 48 horas, 72 horas já faleciam. Ela já começava a febre alta e aí não tinha como. Até porque aqui é pobre, né? Não tinha médicos. Na época não tinha tratamento para os doentes, não tinha o veneno rodenticida para lutar contra os roedores, nem inseticida para as pulgas. Então, porque 1925, 1935 não tem esses meios, né? A sulfadiazina, que é muito eficaz, só foi descoberta por volta de 1943, assim, na época da Segunda Guerra Mundial, né? E logo depois a streptomicina também, já na década de 40. Então esses foram os medicamentos que foram, assim, heróicos no controle da peste. Com tantas mortes, faltava até valas em cemitérios. Meu bisavô, Laurentino Saraiva de Albuquerque, e a sua esposa, Valdeína, morreram no mesmo dia, em 35. São sepultados no curral, porque não era permitido sepultar próximo à igreja no cemitério. E não tinha quem sepultasse as pessoas, né? Muita gente ficava sem ter a sepultura porque os familiares se negavam, porque era muito contagioso, dava muito medo. O único registro aponta 195 mortes no surto de peste de 1935 no município de Exu. Mas pesquisadores afirmam que esse número deve estar bem subnotificado. Eu acho que todo mundo perdeu alguém para a peste, aqui no distrito de Tabocas. E ninguém queria vir aqui, né? Faltava mantimento, porque era transportado de animal da cidade do Crato e também levava muita farinha daqui em animais, em burro. E aí esse foi cortado, esse elo com Cariri cearense, cortado com a cidade do Exu. E basicamente ficou um local totalmente isolado. O último caso de peste em Pernambuco foi notificado no ano de 1980. Mas a pesquisadora Alzira Almeida defende que a vigilância continue. Uma frase que eu vi uma vez do Dr. Jarbas Barbosa, ele disse o seguinte, que vigilância é estar preparado para lutar contra um inimigo que talvez nunca venha. Então, no caso da peste, isso é mais ou menos verdade. Talvez ela nunca venha, mas é possível que ela venha. A gente sabe que nenhum país do mundo conseguiu se livrar da peste, erradicá-la. Foram feitas várias tentativas
nos Estados Unidos, na Rússia, China, mas todas foram infrutíferas, porque depois de todos os esforços, todo o dinheiro, todo despendido, a peste voltou depois de alguns anos e sempre nos mesmos locais de onde se tentou exterminá-la. Vai demorar anos e anos, milhares de anos para a gente esquecer dessa epidemia.